E ó, eu peguei para vocês um mapa aqui dos fusos horários certinho. Eu quero que você perceba que quando a gente olha esses fusos horários, a gente percebe que existem alguns países, algumas regiões que ultrapassam, tá vendo? Essa parte que tá azul aqui, ó, ela tá ultrapassando esta linha. A Argentina, por exemplo, ela teria que ter ela tem uma linha aqui, ela teria que ter um fuso horário aqui e um fuso horário aqui, mas ela escolheu não ter. Então é de direito de cada país escolher o seu fuso horário, tá? E o fuso horário dos seus territórios. Vou dar o exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo aqui da China, né? A China é um país bem grande e ele deveria ter um fuso horário, dois fuso horários, três fuso horários, quatro fusos horários e cinco fusos horários. Mas a China escolhe ter somente um fuso horário. Por que isso? Porque ele não quer que atrapalhe ele acha que isso poderia atrapalhar a comunicação e a economia no seu país. Então, mesmo que aqui ainda, né, aqui seja considerado, vamos supor, 7 horas da manhã, e aqui ainda esteja escuro, como se fosse umas 4 horas da manhã, ainda de madrugada, a galera tá levantando como se fosse 7 horas da manhã. Engraçado, né? Mas é assim que funciona, porque cada país tem a liberdade de escolher o seu fuso horário. Bom, aqui embaixo vocês estão vendo, né? O zero, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, o zero, né? Mais um, mais dois, mais três, até mais 12. Percebam que aqui, ó, nós temos a linha de mudança de data. Ou seja, do 12 para cá, lembrando que a Terra ela é redonda, né? Então, vindo aqui para cá, nós temos o quê? Nós temos a mudança de dia. Então, às vezes, em alguns exercícios que nós vamos fazer, não vai mudar só a hora, vai mudar também o dia em que as questões, né, em que o exercício vai pedir isso. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício de fusos horários, um exercício fácil para a gente conseguir entender como que funciona aí esses exercícios. O exercício ele pode vir de duas maneiras. Vou voltar aqui para minha folha, né? O exercício pode trazer para a gente de duas maneiras. Os exercícios eles podem trazer para a gente a informação já em fusos horários. Então, ele vai falar para você, né? São Paulo está no -3, a China está no +7, a Argentina está no -5, assim por diante, tá bom? Ou ele pode trazer em longitude, como se fosse uma localização geográfica. Então, por exemplo, ele pode vir falando assim, ó. João está em São Paulo. 45 graus a oeste. E vai viajar para Londres. 0 grau. O voo dura 6 horas. Qual o horário local na chegada de João a Londres? Esse aqui é um exercício básico de fuso horário. Sempre, na maioria das vezes, ele vem trazendo pra gente a informação da duração do voo e ele vem trazendo pra gente a informação assim, ó, que é a informação por longitude, por localização e não por fusos horários. Não se desespere. Aqui no nosso antigo na nossa antiga folhinha aqui, fala pra gente que o fuso horário ele foi dividido por 25 e cada fuso horário tem 15 graus. Então, para a gente poder achar o fuso horário desse local, você pega 45 graus, né? Primeiro eu vou achar, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o fuso horário. Então, eu vou pegar 45 graus e vou dividir por 15, que vai me dar o fuso horário 3.
Proiara, como que eu sei se é menos 3 ou mais 3? Já tinha dito para vocês que tudo que fica a oeste é menos e tudo que fica a leste é mais. Portanto, se o 45 graus aqui está a oeste, é menos 3. Então, eu já sei que aqui eu tenho menos 3 e o de Londres, que é zero, eu não preciso fazer cálculo nenhum, tá? Então, eu tenho uma diferença do quê? De 3 fusos horários, certo? Então, se o João está em São Paulo, o voo dura 6 horas. Faltou um dado aqui, né? O João está em São Paulo e vai viajar para Londres. Seu voo sai às 16 horas. Ou seja, 16 horas da tarde, ok? Então, a gente vai somar 16 horas que ele vai sair, mais as 6 horas de voo. Então, seriam 22 horas que ele chegaria em Londres. Só que a gente tem que lembrar que existe o fuso horário. 22 horas menos aí a gente tem, né? Vamos lá. Se ele tá aqui em São Paulo no menos 3 e ele precisa viajar para o zero, ele tá indo então de um ponto X para leste. Portanto, eu preciso somar horas. Então, ele chegaria às 22, mas eu preciso somar 3 horas, que são as horas de diferença. Então, 22 mais 3, nós vamos ter aqui 25 horas. Como não existe 25 horas, o que aconteceu? Mudou a data. Então, vamos imaginar que essa viagem vai ser feita hoje, no dia 23/3. Ele chegará em Londres no dia 24/3, a 1 hora da manhã. Certo? Porque passou 24, passou a meia-noite e foi para 1 hora da manhã. Então, perceba que mudou aqui a data por causa que eu somei 16 mais 6, deu 22 horas. Quando ele chegar em Londres, aqui no Brasil é 22 horas, mas eu tô perguntando qual é o horário local de Londres. E eu sei que Londres tem 3 horas a mais do que São Paulo. Então, eu pego essas 22 horas e somo 23 horas, 24, meia-noite, 1 hora da manhã, mudou o dia, certo? Então, é assim que nós fazemos esse exercício quando a gente tem localização. Se ele vem em fusos horários, ele é muito mais fácil de fazer. Espero que vocês tenham entendido, né? Depois eu quero que vocês assistam a videoaula do plural, que tá falando sobre os fusos horários no Brasil, porque o cálculo, ele é o mesmo, tá bom? Muito obrigada pela atenção.